Igreja de Jesus. Muito boa tarde, começa agora mais um programa Coluna da Verdade e desde já nós agradecemos a sua tão preciosa audiência. Que Deus desde já esteja abençoando sua vida, seu coração e que você continue progredindo no conhecimento dos frutos do Espírito Santo. Nós estamos nessa série aqui falando sobre os frutos do Espírito. Estão lá em Gálatas 5, a partir do 22. E aí, meu amado, que bom, já falamos sobre diversos temas, dos quais hoje nós queremos falar de mais um elemento que vai envolver benignidade. Eu acho que podemos até juntar benignidade com bondade, embora sejam coisas distintas, mas muito entrelaçadas uma com a outra. E aí, oportunamente, então, nós vamos aprender porque Paulo teria usado, então, duas palavras tão semelhantes, uma vez que elas não são sinônimos, até porque não faria sentido mencionar dois elementos, ou usar duas palavras para representar um só elemento, fruto do Espírito. Então nós estamos aqui para tentar conversar, bater esse papo com você. Eu sou o pastor Carvalho, da Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, e comigo meu amigo, meu irmão, meu parceiro aqui, pastor Franco Júnior. Boa tarde, pastor Carvalho, boa tarde, ouvintes. Como sempre, é um prazer enorme nós estarmos aqui e falar de um tema tão prazeroso, falar do fruto do Espírito, algo que todo crente deveria estar preocupado em manifestar, né, pastor? Então, para nós é motivo de alegria e vamos tentar aí fazer a distinção dessas duas palavrazinhas, entender melhor o que é que significa. Eu acho que o programa hoje vai ter pano para as mangas, como se diz, pastor. Amém, que bom. Então, olha, você não pode perder, não sai daí não. Continua conosco, acompanhando essa série, Fruto do Espírito. Fica conosco.
Amém, amados, amém. Que Deus maravilhoso esse que nós adoramos, que nós bendizemos. E nós o bendizemos exatamente por causa da sua benignidade, não é verdade? É isso que a palavra de Deus diz. Olha, vamos louvar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Essa é a razão pela qual nós adoramos esse Deus. Então, pastor Franco Júnior, relembre aqui para os nossos ouvintes o que é que nós temos estudado a respeito do fruto do Espírito. Eu acho que até fizemos uma distinção se é fruto do Espírito ou se são frutos do Espírito, né? Como é que você nos relembra a respeito disso aí, pastor Franco Júnior? Vou usar o termo que nós temos utilizado aqui desde o início, né, pastor? Nós comparamos aqui o fruto do Espírito como um buquê de rosas, como um cacho de uvas, onde nós temos um cacho, um buquê, mas que nós temos diversos itens ali. Assim também é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um fruto e ele tem algumas características. Entre as características, pelo menos a que nós já vimos aqui, é o amor, a alegria, a paz e a paciência, são os que nós já vimos. Mas eu gostaria de ler o texto para que os nossos ouvintes possam acompanhar e entender melhor. O texto base para aquilo que nós estamos tratando aqui está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora aqui, dependendo da versão da Bíblia de cada um, as palavras mudam um pouco e a gente vai tentar explicar isso daqui. Em algumas Bíblias, em algumas versões, você, ao invés de você ter amabilidade, você vai ter aí benignidade. E ao invés, e aí depois teria a bondade. Então você pode colocar amabilidade ou benignidade. De modo semelhante, né, pastor? A minha versão fala longanimidade naquele assunto anterior. A sua versão aí já diz o quê? Paciência. Paciência. Mas pelo que estudamos aqui, nós vimos que, né, são apenas palavras de, digamos assim, de grafia e fonética diferente que procuram expressar o mesmo conteúdo. Então, de modo semelhante, é isso que o senhor está tentando me ajudar e ajudar os ouvintes a compreendermos que, por exemplo, a palavra que está traduzida em algumas versões por benignidade, em outras aparece como o que mesmo? Amabilidade. Amabilidade. Gentileza poderia ser? Seria. Eu acho que o mais ideal a gente poderia utilizar isso aí para gentileza, né? Vale muito mais, podemos dizer assim, a expressão de uma vontade, de um desejo, como você se expressa no físico, no natural, né? E aí a gente vai ver então aqui, vamos tentar falar um pouco dessa distinção entre a benignidade e a bondade, ou a amabilidade e bondade, né? A gente compreender melhor isso daí. Só reafirmar aqui o que a gente vem falando já há algum tempo, a necessidade de compreendermos muito bem o que o texto está querendo dizer, para que a gente não tire ali as nossas próprias conclusões. A gente fala aqui de um texto que é bem clássico quando a gente fala dessa questão, que é quando Jesus ali faz 3 perguntas a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E para nós aqui no português, e seria no inglês também, você teria, e em outras línguas, você teria a mesma palavra se repetindo, mas lá no original grego não é a mesma palavra, né? Não é a mesma escrita, não é o mesmo fonema, ela muda completamente. Só tem a mesma tradução. Até a grafia é diferente, principalmente. Diferente. Né? Então, a necessidade de conhecermos um pouco para entendermos a ideia original do texto faz-se necessário. E hoje a gente vai tentar trabalhar aqui essas 2 palavras, porque a gente consegue juntar essas 2 características, né, pastor? A benignidade, eu posso até, para melhorar para os nossos ouvintes, a gente falar aqui de amabilidade e bondade, né? Talvez fique melhor até para expressar aqui aos nossos ouvintes, falar de amabilidade como benignidade e a bondade que quase todas as versões já tratam assim, né? Pois é, olha, no original, segundo eu estive pesquisando lá, quero até dizer para o amado ouvinte que nós não somos exegetas, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a devida
capacidade para consultarmos dicionários, né, para termos tido oportunidades de estudar um pouquinho, né, pelo menos para sermos alfabetizados nas línguas originais do hebraico e do grego. E aí, observando então, né, o texto original, considerando a versão grega, textus receptus, né, a palavra que para nós é traduzido por benignidade, lá a pronúncia dela seria Christotes, né, que significa a seguinte ideia: alguém que seria excelente, que seria útil, que seria adequado, alguém com uma característica suave. Olha que coisa interessante, né? Então, essa palavra ela tem sido muito usada ao longo da Bíblia para exaltar a benevolência de Deus para com o seu povo. Então, sempre que um autor bíblico quis usar disso, principalmente no Novo Testamento, né, para exaltar esse lado bondoso de Deus, ele usou essa palavra, Christotes, né? Então, isso demonstra um lado divino, no qual faz um contraste muito sério, muito gigantesco com a nossa própria natureza caída. Enquanto Deus nos amou primeiro, enquanto Deus fez sempre ações de benignidade, nós muitas vezes somos egoístas, somos vingativos, né? Queremos pagar sempre o mal com mal ou coisa semelhante, né? Então, aí já está uma primeira característica dessa palavra que foi traduzida por benignidade. Mas sabe o que eu observei, pastor Franco Júnior? Podendo ver diversas versões bíblicas, né? Até porque eu tenho também um software que tem lá várias, né? São umas 70 versões bíblicas, né? E aí nós podemos, assim, segundo o que eu mesmo estive observando, pastor e amado ouvinte, me parece que algumas traduções, eu não sei se foram infelizes nisso, porque uma coisa eu pude perceber claramente, né? A palavra benignidade, a palavra bondade, que se eu não estiver equivocado é ágatos, não é isso? Isso. Essa palavra ela é distinta e ela expressa uma característica distinta. Mas muitas vezes isso foi trocado uma pela outra indistintamente, né? Por exemplo, aqui, olha, se nós observarmos o texto lá de Romanos 2:4, lá vai estar escrito assim, olha, será que você despreza a riqueza aí a minha versão diz, da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É uma pergunta feita lá aos romanos. E aí a palavra traduzida aqui por bondade seria exatamente, lá no original, Christotes, né? Christotes. Então, deveria, em vez de bondade, ser benignidade. Ou seja, será que você ignora tudo aquilo que Deus faz de bom? Então, pastor Franco Júnior, olha, eu tenho uma forte convicção de que essa palavra reflete a coisas que têm a ver com o nosso caráter, né? Ou seja, ela se refere a características internas. Características internas essas que Deus possui. E por isso Ele nos ama, por isso Ele quer sempre o melhor para nós, né? Então, entendo eu que nós precisamos imitar ou desenvolver essa característica de Deus em nós, e acho que isso só será possível, como de fato Paulo está apontando lá em Gálatas, se nós permitirmos que o Espírito Santo haja sobre a nossa vida e nos faça então irmos a cada dia mudando essa nossa natureza originalmente caída, em uma natureza mais santa, em uma natureza que cada vez se aproxima mais
da semelhança de Cristo, porque afinal essa é a razão pela qual nós devemos ser chamados de cristãos, porque parecemos com Cristo. Pastor Franco Júnior. Eu acredito que até concordo plenamente, pastor. Só para facilitar até para o nosso ouvinte, podemos dizer aqui, citando Strong, ele vai dizer que esse Cristóteles aqui tem a ver com a bondade moral, ou seja, a integridade. Não é apenas o meu ato, mas é como eu entendo, como eu interpreto o meu viver. Quais são as decisões que eu vou tomar e não a ação que eu vou tomar. Por exemplo, eu acho uma carteira na rua e antes de tomar uma decisão, se eu fico ou se eu procuro o dono, eu já tomei a decisão antes de tomar, de ter a ação. E essa bondade ou benignidade aqui, o que alguns textos vão falar, ou amabilidade, ela tem a ver com essa retidão, com essa integridade, com o caráter que nós devemos ter. Ou seja, tem muito a ver com aquilo que eu penso. Essa benignidade tem a ver com o meu caráter. Como é que eu penso? Daí a necessidade de nós estarmos constantemente aqui avaliando questões que passam pela nossa mente, sabendo que algumas vezes vem pensamentos que nós não temos controle sobre eles, mas será que nós estamos alimentando esses pensamentos ou será que nós estamos rejeitando pensamentos contrários à palavra de Deus? Então isso tem muito a ver com o caráter que nós temos, com tudo aquilo que passa pela nossa mente. Essas questões de tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Vamos iniciar um namoro. Por que eu estou namorando? O que é que eu penso a respeito dessa pessoa a qual eu estou me relacionando? Tudo isso tem a ver com essa palavrazinha benignidade, que é a retidão moral que nós precisamos ter. Então é a partir dessa retidão moral que nós vamos desenvolver um comportamento. E aí a gente vai já falar de comportamento. Por enquanto nós estamos falando aqui daquilo que vem à nossa mente, daquilo que eu interpreto o nosso viver. Então eu acho que essa questão envolve muito mais do que nós dizermos para nós mesmos, olha como eu sou bonzinho, olha como eu faço as coisas boas. Nós ainda não estamos tratando da ação, mas por perguntar, por que você faz isso? Isso é uma das coisas que nós precisamos perguntar. Por exemplo, por que nós fazemos caridade? Não é só porque nós somos bonzinhos. E isso tem que ter muito cuidado. A palavra de Deus, em outro aspecto, ele vai dizer que quando nós fizermos caridade, dermos com uma mão, temos que ter cuidado para que a outra não saiba. Se nós estamos fazendo com que todos saibam, nós podemos fazer um ato de bondade, de caridade, e ainda assim não ter benignidade. Não termos retidão no coração e no caráter. Então, isso precisa ser trabalhado na nossa vida, porque muitas vezes a nossa ação é uma ação boa, mas que não glorifica a Deus. Porque não é só a ação, tem a ver com o caráter dessa ação também. E isso a gente precisa ter bastante cuidado, né, pastor? Isso. Então, olha, você que está nos ouvindo aí, manda uma mensagem para nós aí, no nosso WhatsApp, né? 99998 4077, é isso, é? Misericórdia. Deixa eu ver, mas eu acho que é isso. Vou já verificar aqui e dizer com uma propriedade maior, né? Me perdoem aí a falha, sou horrível para memorizar números, mas eu queria que você tentasse então nos dizer o seguinte, olha, o WhatsApp aí é o 9998 4077. Muito bem, 99998 4077. Lembrando que o DDD é 88, porque estamos aqui na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Mas me diga uma coisa, olha, qual é então o antônimo de benignidade? Benignidade, estamos tentando explicar. Qual é o antônimo, o contrário disso? E a outra palavra que é semelhante é bondade. Qual o antônimo de bondade? Manda aí para nós uma respostinha dessa, para a gente refletir, e nós vamos, a partir desses antônimos, tirar com certeza grande aprendizado disso. Hein, pastor Franco Júnior, mas como você falava ainda há pouco, olha, essa característica de fazer o bem, né, de ser gentil, de ser amável, era algo, né, bem intrínseco do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós vamos encontrar aí nos evangelhos, né, Jesus fazendo ações de benignidade, né,
Ou seja, ele faz uma ação em decorrência do caráter de benignidade que ele tinha, né? Isso é demonstrado. Então, por exemplo, no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 10, ele vai abençoar as crianças quando estavam dizendo, ó, tira as crianças de perto do mestre, não deixa ela perturbar. E ele diz, não, deixa, olha, aí aproveita para ministrar o coração dos adultos, né? Quem não for de uma natureza semelhante à das crianças, não vai herdar o reino dos céus. Lá em Lucas 7, Jesus vai passando lá pela cidade de Naim, né? Aí vem um cortejo fúnebre de uma viúva. E aí qual é a ação de benignidade de Jesus, né? É o fato dele saber o quanto era pesado para uma mulher ser viúva, né? E aí vê aquele filho, né, sendo levado, digamos assim, ao cemitério. Jesus faz o quê? Um ato que é decorrente da sua benignidade. Ele ressuscita o filho dessa viúva lá em Naim, né? Outra coisa também é quando ele está visitando, né, a casa do fariseu. Lembra disso? Que entra a mulher com aquele, né, frasco de perfume caro e aí começa a lavar os pés deles com lágrimas, a enxugá-los, né? E aí ela é repreendida e lembra que o fariseu diz assim, se esse cara fosse profeta mesmo, hein? Ele sabia quem era essa mulher, né? E aí Jesus vai fazer que ação, né? Não, deixa, olha, deixa. E aí vai ministrar na vida daquele fariseu também, dando um puxão de orelha assim, muito educado, né? Dizendo, olha, tudo que ela fez, você não fez por mim, né? Você não me deu ósculo santo, você não me deu água para lavar os pés, né? Você não me ungiu a cabeça. Então, Jesus diz, não repreenda a mulher não. Jesus também é interpelado certa vez por Jairo, né, cuja filha estava moribunda, e é interessante que aquela garota tinha 12 anos. E é colocado no meio do episódio ali de Jairo, uma mulher que coincidentemente há 12 anos também sofria de uma hemorragia, né, e Jesus então vai curar isso de uma forma tremenda, né? Até porque aquela mulher estava muito temerosa em ser descoberta naquela situação, tendo tocado o manto de Jesus, mas Jesus vai fazer uma ação decorrente da sua benignidade, dizendo o quê? Olha, mulher, tua fé te salvou, vá em paz, né? E assim tantos outros exemplos, na verdade, pastor Franco Júlio, lembre mais alguns aí, olha. Nós temos ali aquela mulher encurvada há 18 anos, lá em Lucas 13, né? Uhum. Tem um exemplo que eu acho muito fantástico, que ele pode juntar os dois, me veio aqui à mente agora, que é lá em Mateus 22, pastor, quando uma certa pessoa faz uma pergunta a Jesus, e é uma pergunta assim, meio complicada. Fazem a seguinte pergunta: mestre, de toda a lei mosaica, qual a lei mais importante que há? E a resposta dele tem muito a ver com o que nós estamos falando, porque ele coloca exatamente a benignidade e a bondade juntas numa só resposta. Porque ele vai dizer o seguinte: amarás o teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu intelecto. Tentando colocar no mais contemporâneo, né, possível para nós. Mas ele continua dizendo o seguinte: da mesma forma, ame o teu próximo, como a ti mesmo. Tão importante quanto esse mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E a gente percebe, pastor, que essa questão da benignidade e a bondade, ela tem muito a ver com relacionamento, né? Um relacionamento primeiro com Deus e segundo, um relacionamento com o próximo. E a gente precisa ter essa dimensão constantemente. Eu digo muito que a gente precisa lembrar da cruz. E a cruz tem dois significados para nós aqui nesse contexto que nós estamos falando. Primeiro, é um relacionamento vertical, ou seja, do alto para baixo, ou seja, dos céus aqui para nós. Segundo, ele tem um relacionamento horizontal, ou seja, de mim para o próximo. E isso forma uma cruz. Nós precisamos compreender que nessa questão da bondade e benignidade, são relacionamentos que precisam serem curados, restaurados, transformados, tudo isso à luz da palavra de Deus.
porque caso contrário, os nossos relacionamentos eles vão estar assim muito suscetíveis a diversas ações do nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos uma facilidade em querer ajudar ou nos compadecer de pessoas a quais julgamos que são merecedoras. Então, às vezes, nós temos ações meritocráticas para as pessoas. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, é interessante que lá em Romanos, ele vai dizer que o Senhor, Romanos 5, que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores, né? E isso tem um alto grau de importância com essa benignidade que não é pela meritocracia, mas é pelo caráter daquele que se dispõe a ter a benignidade, a ajudar, a se compadecer com o próximo. Eu acho que tem muito a ver, pode ser até utilizado esse daí, né, pastor? Sim, olha, esses exemplos que foram citados, todos eles aqui, tanto os meus como o senhor falou também, pastor, reflete exatamente o resultado dessa benignidade de Jesus, né? É por isso que ele nos aconselha a fazermos de modo semelhante, não é isso? Um outro texto que podemos citar, né, de Mateus também 5, que o senhor falou ainda há pouco, olha, essa ideia, né, de amar os seus inimigos. Olha, isso é talvez assim um contraste gigantesco, não só com a época na qual Jesus estava conversando, né, com essas pessoas, como ainda hoje para nós, né? Nós temos a tendência natural de odiarmos os inimigos e de querermos o mal para eles, né? E assim por diante, né? E a recomendação era o quê? Olha, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. E qual o propósito disso? Isso é um absurdo, nós poderíamos dizer assim. Mas o texto está dizendo, isso é para demonstrar que vocês são filhos do Pai, né, que está no céu. Porque ele faz o sol nascer sobre os maus, sobre os bons, e vir chuva sobre os justos e os injustos, né? Então, se vocês amarem aqueles que os amam, não tem mérito nenhum nisso, né? Isso é o natural. Os publicanos já fazem isso também. Por isso que a recomendação lá, olha, você precisa ser diferente. Esse é o propósito mesmo de Deus na nossa vida, pastor Bruno Júnior. Nós precisamos, então, para sermos diferentes, entender que o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e vai nos transformando. No programa anterior aqui, nós tínhamos uma irmã dando um testemunho dela que ela era, né, do meio musical, interessante. Eu nunca fui especificamente do meio musical, não, mas de forma muito amadora, eu também, antes de me converter, tive uma experiência tocando em alguns grupos de forró, né, cantando. E aí, quando Deus nos também alcançou, nos amou primeiro, nós vimos que não fazia mais sentido aquilo, né? Abandonamos ali aquela história, né? Aí é impressionante como, de fato, os amigos somem, né? Os amigos deixam de ser amigos quando nós passamos a ser diferentes. Mas esse é o X da questão. Se nós, de fato, tivermos sido alcançados pelo amor de Jesus, se o amor de Jesus, de fato, nos constrangeu, é impossível permanecermos o mesmo. É verdade que alguns são mais rápidos, mais eficientes nesse processo de mudança, outros são mais lentos. Mas uma coisa acho que podemos garantir. Se alguém permanecer sem nenhuma mudança, pastor Frank Júnior, dá para dizer que esse alguém teve uma experiência com Cristo e se converteu? Não, eu acho que a conversão, falar aqui de alguns termos mais gregos que nós estamos utilizando aqui. O termo grego para essa conversão seria a metanoia. E às vezes as pessoas acham que aplicar essa palavra metanoia seria apenas mudar a direção. E, na verdade, não é isso que está dizendo o texto, não é essa a conotação dele. Mas não é apenas mudar a direção, mas seguir em direção oposta. Ou seja, se eu estou indo para a esquerda e eu tive uma metanoia, uma conversão, uma mudança no pensamento, não é apenas eu me virar para a direita, mas é eu prosseguir
para o caminho oposto a qual eu estava indo. Então, algumas pessoas, pastor, eu penso que eles gostam muito do cristianismo, têm muito apreço por a ideia do cristianismo, estão na igreja, mas têm uma certa dificuldade em aplicar esses conceitos à sua vida. E talvez a gente esteja descendo aqui, pastor, para o nível mais profundo do que nós temos tratado aqui sobre o fruto do Espírito. Porque quando nós falamos em amor, talvez algumas pessoas tenham alguma dificuldade, mas eles conseguem passar ali porque tem muito a ver apenas com o comportamento. A gente tem dito aqui que amor, por exemplo, não era um sentimento, mas era um mandamento. Então ele pode, mesmo ali, tendo o seguinte, rapaz, olha, eu não gosto do pastor Carvalho, mas eu vou fazer um ato aqui de caridade por ele, e a gente poder atribuir isso ao amor. É possível. Mas nós chegamos no nível agora, pastor, que Paulo está dizendo o seguinte: não basta apenas você fazer um ato de caridade, não basta você amar e demonstrar esse amor com ações. Você tem que deliberadamente ter uma consciência aprovável, você tem que ter a sua mente em Cristo e fazer isso de forma bondosa. Ou seja, eu não vou apenas praticar um ato bom, eu vou me alegrar, eu vou gostar do que eu estou fazendo. E por que eu digo que a gente está descendo um nível mais profundo do conhecimento e na aplicação da palavra de Deus? Porque o que Deus agora está requerendo de nós com o fruto do Espírito, na benignidade, é que eu tenho que pensar coisas boas acerca do próximo. E isso está sempre ligado ao caráter de Deus. Uhum. Quando Deus olha para nós, o texto que foi citado, sendo nós ainda pecadores, o que é que o texto está dizendo? Que nós precisamos também deliberadamente ter pensamentos diferentes do que é o comum nosso para com os outros. E eu acho que isso é descer um pouco mais o nível. E entenda que quando eu falo descer nível, ao contrário do que se fala normalmente no mundo secular, nós estamos sempre referindo à Bíblia. O texto bíblico vai dizer que às vezes nós estamos na água, e essa água cobre os tornozelos, depois os joelhos, depois nos cobrem como um todo. E esse é descer esse nível a níveis mais profundos de intimidade com o Senhor, né? Então eu acho que nós estamos descendo nesse nível aí, pastor. Amém, amém. Sim, amados, olha, então nós queremos agradecer, sim, a todos os nossos ouvintes, olha, agradecer aí ao pastor Ramalho, que está nos assistindo também. Perdão aí, pastor, a nossa inabilidade em atender de imediato, mas nós vamos soltar uma música aqui, vamos atender o senhor, né, e o senhor poderá ter a oportunidade também de falar ao vivo, tá bom? Então, só um minutinho, nós já vamos falar com o senhor e aos demais que também estão nos assistindo aí, nosso muito obrigado, né, pela sua audiência e que você possa estar acompanhando esse bate-papo aqui em torno desses elementos que nós temos chamados aqui de resultantes do único fruto do Espírito, né? Então estamos falando aqui sobre benignidade, eu acho que já deu para a gente compreender um pouquinho, que a benignidade diz respeito àquela característica interior que Deus tem em desejar o bem para todos nós, e nisso nós precisamos então imitá-lo, até porque ele nos recomendou isso, né, que a gente precisa também desenvolver essa benignidade a ponto de sermos capazes de amarmos os nossos próprios inimigos, né? Então nós vamos soltar uma música, não sai daí não, e voltaremos já já. Meus olhos possam te ver, meus ouvidos saber te ouvir, que meu falar seja agradável a ti, meu pensamento sempre te encontrar. Ponho
teu caráter em mim. Tira tudo que não é teu, porque sem fé não posso te agradar. Sem santidade não há como te ver. Lave as minhas mãos, limpe o meu coração. Quero ver tua face resplandecer. Mostra-me tua glória, quero te ver. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração. Possam te ver, meus ouvidos saber te ouvir, que meu falar seja agradável a ti, meu pensamento sempre te encontrar. Teu caráter em mim, tira tudo que não é teu, porque sem fé não posso te agradar. Sem santidade não há como te ver. Lave as minhas mãos, limpe o meu coração. Quero ver tua face resplandecer. Mostra-me tua glória, quero te ver. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da sua habitação. Não vou entristecer seu coração. O que você ouvir, FM Gospel. Amém, amados, nós estamos de volta. Então, amado, que bom, olha que Jesus estava falando a respeito, né, da forte recomendação, como nós devemos tratar os nossos inimigos, né? Então, essa
natureza de Jesus, né, que entendo que não é fácil de tentarmos conceituar isso, né, dizer o que é benignidade. Né, não, de fato, eu entendo que não é tão fácil assim. Mas quando Paulo usa essa palavra especificamente, né, fazendo uma forte diferença entre misericórdia e bondade, por exemplo, nós podemos talvez entender que a benignidade é uma virtude que nós precisamos desenvolver. Virtude essa que nos faz, então, termos um proceder diferente com o nosso próximo. Né? Então, que outras pessoas haverão de se sentir mais à vontade na nossa presença, ou seja, essa capacidade de fazer uma bondade, essa capacidade de estarmos preocupados com a vida alheia, é uma característica forte e marcante em Jesus Cristo. E que nós precisamos, como cristãos que somos, nos esforçarmos para desenvolvermos isso. E quando eu falo em esforçar, eu entendo que isso é um reflexo, como Paulo está dizendo aos Gálatas. É um reflexo da ação do Espírito Santo na nossa vida, mas é que o próprio Espírito Santo de Deus, como Deus que também é, ele age de uma forma também muito gentil e benigna. Então, muitas vezes nós resistimos à capacidade desse Espírito em nos conduzir para esse bem. Né? Então, nós queremos desenvolver isso, entendendo que isso é decorrente da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Né? Então, nós podemos alcançar essas dimensões, talvez, que julgamos serem inalcançáveis. Não, talvez a gente possa dizer assim, não, isso diz respeito única e exclusivamente à pessoa de Cristo. Então está longe de eu conseguir ter essa benignidade. Mas eu queria te dizer que não, amado. Né? Olha, a benignidade tem a ver com essa empatia que nós podemos desenvolver. Não tem coisa pior do que um cristão ser considerado antipático. A palavra antipático significa sem empatia. E empatia é esse relacionamento que o cristão tem que ter, essa vontade de querer conversar, essa vontade de querer se preocupar com o próximo e levar para ele a esperança que nós temos em Jesus Cristo. Né? Então, se o outro chora, aquele que é benigno para com ele, chora também. Por sinal, nos parece que um dos nossos ouvintes está passando agora por um momento muito delicado. Ele está falando com o pastor Franco Júnior aqui. Ouvinte, nós já daremos notícia e oraremos por isso, tá bom? Mas que essa é a ideia da característica do ser benigno, né? Então, se o outro também se alegra, nós precisamos nos alegrar com a alegria dele. E jamais permitir que o inimigo de Deus coloque em nós a sensação do ciúme, da inveja, ou de desejar um mal porque alguém está bem, alguém está feliz. Né? Então essa é uma característica que nós precisamos desenvolver, porque Jesus Cristo era assim. E aí eu acho que isso é tão difícil para a nossa natureza, que é necessário de fato a ajuda do Espírito Santo. Mas quando nós conseguimos fazer isso, nós então demonstramos, nós atestamos que, de fato, Jesus Cristo tem produzido mudança na nossa vida. Que o Espírito Santo, de fato, habita em nós. Né? Então nós precisamos fugir desse comportamento aparente de não estarmos nem aí para o problema alheio. Isso nós chamamos de desprezo, né, de indiferença. Mas, por uma questão de benignidade, possamos estar interessados pelos sentimentos dos outros. Né? E numa cultura na qual Jesus falava isso, né, uma cultura que talvez ainda fosse aquela cultura que prevalecia a lei de Tailão,
olho por olho, dente por dente. Ouvir então as recomendações de Jesus Cristo para que nós possamos desenvolver essa benignidade. São excelentes recomendações, né? Então nós deveríamos prestar mais atenção no caráter de Cristo, o qual nós precisamos desenvolver e imitar. Então aquele que entende que ser benigno é uma característica do Espírito, aquele que tem prazer em apoiar o outro, ele atesta que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tem agido na vida de vocês. Amém, meu amado? Então, isso tudo é uma questão de benignidade. E por falar nisso, eu quero então dar a você agora a oportunidade de você usar de bondade em decorrência de uma benignidade interior que você possa ter em imitar Cristo. Então, olha, hoje às 17h30 vai haver um bazar com o propósito, né, de ajudar na substituição do telhado, né, de uma igreja aqui em Juazeiro do Norte, a igreja, né, Comunidade Evangélica, tá certo? Eu estou lendo certo ali? Igreja Comunidade Evangélica, grade. Não, aqui, pastor. Porque tem a igreja... A Gileade, é porque o corretor provavelmente, perdão, então é Igreja Comunidade Evangélica Gileade. Fica aqui na rua Antônio Nunes de Alencar, número 224, é um cruzamento ali com a rua Odílio Gomes Tiradentes, é isso? É, tá bom, então, bazar em prol da compra do telhado da igreja a partir das 17h30. E aí você tem a oportunidade de permitir que a benignidade que há em você se transforme em ações de bondade. Mas eu acho que agora nós temos assim, uma notícia talvez do pastor Franco Júnior, um pedido de oração, não é isso? Ele vai compartilhar conosco, porque ele estava aqui ao lado atendendo um dos nossos ouvintes. Então compartilhe aí conosco, pastor Franco Júnior. Eu pedi oração, uma irmã que nos liga e pede oração para que seja consolada, né? Ela perdeu o filho recentemente e pediu para que nós orássemos, e nós vamos colocar aqui até o final do programa, vamos fazer um momento de oração e orar por essa irmã para que o Espírito possa consolá-la. Sabemos de que o Senhor é quem é o nosso consolador, e essa benignidade do Senhor que tem nos alcançado é que irá transformar a nossa vida. Então nós pedimos, em momento oportuno daqui a pouco, orar por isso, mas cremos que o Senhor irá visitar essa irmã e a todos nós, como tem feito a minha família, por exemplo, né? Só o Senhor para trazer esse conforto, né, pastor? Um momento difícil e de dor como esse. Amém, amados, né? Todos acho que estão cientes, pastor Franco Júnior também, né? Perdeu recentemente a sua amada esposa, e ele tem encontrado no Senhor motivos para essa fortaleza, né? Motivos para seguir em frente, né? Porque temos a esperança de que, né, nos encontraremos no céu. Essa é a esperança de todo aquele que tem em Jesus Cristo o seu Senhor e Salvador. Amém, abençoado, né? Então, olha, continua nos ouvindo aí, nós voltaremos já, né? Conversaremos mais um pouquinho então. E aí, pastor Franco Júnior, eu estava, enquanto o senhor atendia aí a nosso ouvinte, né, compartilhando sobre características dessa benignidade, né, que tem muito a ver com aquilo que o senhor falou do nosso relacionamento horizontal com o próximo, refletido através das empatias, né? E aí eu mencionava o quanto é triste ver um cristão antipático, né? Ele não consegue interagir, ele não consegue se relacionar bem com as pessoas por conta disso. Olha, eu acho que a transformação que o cristianismo deve produzir na nossa vida, ele deveria produzir uma transformação por completa, porque caso contrário são melhoras visuais que nós teríamos, e isso não seria evangelho, não é evangelho de Cristo. Quando a gente observa essa questão da benignidade, isso tem uma transformação tão profunda na nossa mente, que nos força a... Primeiro, Paulo vai dizer que nós precisamos estar contentes por toda e qualquer circunstância. Então muda o meu humor, né?
Segundo, agora você vai observar que Paulo vai falar que nós precisamos ter o fruto do Espírito e essa tal benignidade, que a minha mente tem que estar pensando coisas boas, ter um bom caráter, tem que ter retidão no pensamento, e aí não me força. Além de estar contente com todas as coisas, me força agora a não estar maldando do irmão, né? Que às vezes a gente tem pessoas, como o senhor falou, antipáticas, ranzinzas. E às vezes as pessoas assim, pastor, mas eu tenho que estar sorrindo para o mundo. Não, para o mundo não, mas para o que Deus tem feito na nossa vida, nós temos que estar contentes, alegres com isso. Paulo vai dizer isso, nós temos que nos alegrar. E aí essa mudança de comportamento, essa mudança de atitudes, essa mudança no tratamento com o outro, ser mais gentil com o outro. Eu digo que o cristão não deve ser apenas educado, uma boa educação ou gentil com o outro, mas ele tem que expressar um amor, uma gentileza muito diferente, muito mais agradável do que o mundo pode proporcionar. Paulo vai dizer que nós precisamos transbordar desse amor, e a gente já falou essa expressão aqui, sim, né, pastor? sim. Que nós precisamos transbordar do amor, da alegria, dessa transformação. E eu fico, às vezes, me perguntando assim, rapaz, o que leva um cristão a viver uma vida tão ranzinza, antipática, mal educada, como alguns irmãos que, infelizmente, a gente encontra por aí, não é verdade? Eu acho que nós precisávamos ter essa transformação por completo. Compreender um pouco e assim, o tempo é curto para a gente poder falar tudo que a gente entende por benignidade, né, pastor? Mas essa transformação aí, ela deve ser radical. Eu acho que nós precisamos compreender o seguinte: rapaz, eu fui alcançado pela graça, a graça me envolveu, eu sou santo, eu sou salvo, eu preciso expressar a glória de Deus, não só a partir de um amor que não é sentimento, é uma atitude, mas através do meu pensamento. Então, quer queira, quer não queira, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Opa, peraí, o sol está de rachar, ao invés de estar reclamando, murmurando, praguejando, eu tenho que começar a glorificar a Deus, eu tenho que expressar isso na vida de outras pessoas. Quando nos falta emprego, quando perdemos um ente querido, quando as coisas não estão difíceis. É por isso que eu gosto muito de Abacuque, pastor. Abacuque talvez sintetize isso muito bem, né? Que haja ovelha no curral ou não, vou glorificar o nome do Senhor. Que o fruto da videira esteja ali ou não, vou glorificar o nome do Senhor. E aí tem uma música que eu acho muito interessante, falando de Abacuque, que ele vai um pouco mais além, que ele vai dizer assim no hino, né? E quando aqui da terra eu desaparecer, nem assim o meu louvor encerra. Oh, glória! Eu acho que é por aí. Só que eu acho que a gente tem que fazer isso com alegria de espírito, uma alegria que é um bem-estar e uma alegria transbordante. Eu fico imaginando aqui, tem uma historiazinha, rapidinho, pastor, aqui, acho que dá tempo, que seria um irmão que entrou na igreja mais tradicional e sempre que o pastor falava alguma coisa, o irmãozinho, ô glória! Ô glória! E as pessoas se incomodaram com aquilo, falaram com o pastor, e o pastor foi lá tentar repreender o irmão, que não tinha o hábito, a igreja, de dar aqueles glória a Deus. Quando chegou, era uma casa muito humilde, e aí o pastor foi conversar com o irmão, e ele dizendo, rapaz, olha, minha esposa, passamos muito tempo casado, mas em um acidente eu perdi minha esposa, perdi os filhos, hoje eu vivo humildemente, mas ô glória! E começou a expressar a alegria dele, não pelo que ele tinha perdido, mas pelo que o Senhor já tinha dado a ele. E o pastor então compreendeu que a alegria dele, a expressão de alegria dele, era dar glória a Deus. E aí, quando os irmãos chegaram, e aí, pastor, você conversou com o irmão? Conversei. E qual foi a resposta? E ele disse, ô glória! Tá certíssimo, amado, tá certíssimo, né? Essa é a ideia, vamos dar glória a Deus em tudo. Mas, amados, pastor, vou falar depois do bloco aí comercial, mas que coisa interessante, né? Se alguém é simpático conosco, nós naturalmente seremos simpáticos com ele, né? Então, se alguém também fez uma bondade, com gentileza, nós também faremos uma gentileza conosco. Mas já observou aquelas coisas aí, né? E se alguém nos cumprimenta, eu cumprimento também. Mas depois desse bloco, nós voltaremos aí, já já. Publicação no Diário Oficial da União, edição de número 13, seção 1, página 3, do dia 20 de janeiro de 2014.
Gospel FM. Gospel FM 103,7. Jeito novo de fazer rádio. Tenha atitude. Mude sua vida na Profit Academia. Musculação, zumba, jump, fit dance, muay thai, boxe e jiu-jitsu. Disponibilizamos personal trainer e infraestrutura diferenciada. Venha nos fazer uma visita. Mensalidades a partir de R$60. Profit Academia, performance inteligente. Funcionamos de 5 da manhã até as 23 horas. Abrimos sábado e domingo. Rua Posidônio Bem, 397, Lagoa Seca. Fone 2131-1307. 2131-1307. Profit Academia. A Clínica de Dentistas Especializados Ortovital tem o prazer de anunciar a sua mais nova filial, a Clínica Mais Sorrisos. As duas oferecem o serviço e a qualidade que você já conhece, com um ambiente moderno e agradável. Tudo para o seu conforto e bem-estar. Somos especialistas em transformar sorrisos. Venha você e traga toda a sua família. Trabalhamos com os mais diversos serviços: próteses, restaurações, extrações, canais, todo tipo de aparelho ortodôntico e os mais modernos serviços de botox, preenchimento, bichectomia, lipo de papada e muito mais. Aproveite as nossas condições especiais. Telefone 999460361. Estamos localizados na Rua São Pedro, 542 e 794, no centro de Juazeiro do Norte. Ortovital e Mais Sorrisos, sendo usados por Deus. FM Gospel. Valorize o que importa. Doe futuro. Doe dignidade. Doe proteção. A nota fiscal é uma ferramenta de cidadania e suas atitudes fazem a diferença na vida de muita gente. Exigir a nota fiscal é garantir mais apoio na educação, saúde, segurança e infraestrutura para todos os cearenses. O governo do estado, por meio da Secretaria da Fazenda, está lançando o programa Sua Nota Tem Valor. Com ele, você escolhe uma instituição para ajudar e também pode ganhar prêmios. Baixe agora o aplicativo Sua Nota Tem Valor, cadastre-se e solicite a inclusão do seu CPF na nota cada compra. Ganha você, sua instituição e a sociedade. Programa Sua Nota Tem Valor, fazendo da cidadania um gesto de solidariedade. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A rádio que todo mundo ouve. Gospel, Gospel. FM Gospel. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você está ouvindo o programa Coluna da Verdade. Amém, amados. Olha, que bom que você está nos acompanhando aí. Eu quero mandar um abraço especial para o irmão Carlos, né, que tem nos ouvido sempre que pode. Um abraço especial então para você, irmão. Deus te abençoe ricamente, tá? Tem uma irmã aqui nos falando, mas ela não colocou o nome, né? Mas que assim mesmo você seja abençoado em nome de Jesus. Irmão Petrônio, um abraço forte para você também que está nos ouvindo aí. Então, amado, olha, vai interagindo conosco aí, vai tentando nos dar aquela resposta, né, qual o contrário de benignidade, qual o contrário de bondade, qual a relação que isso tem, porque os tradutores das versões aparentemente trocaram as palavras indistintamente uma pela outra, né? Então eu não quero me colocar aqui acima de nenhum tradutor, nem estou dizendo que eles estão errados. Mas, né, percebi, olhando no dicionário, num nível mais baixo, que algumas palavras, que na minha opinião deveria ser benignidade, lá estaria como bondade, né? Então, resumindo, pastor Franco Júnior, eu entendo assim, olha, a benignidade, como nós temos falado, tem a ver com aquele caráter interior que nós temos, ou que pelo menos, se não temos, devemos desenvolver por conta do Espírito Santo trabalhando em nós, né? É esse algo interior. Enquanto a minha bondade será o quê? Resultante das ações que eu venha praticar em decorrência da benignidade que o Espírito Santo tem produzido em mim.
É isso mesmo, pastor Franco Júnior? Sim. Esclarece aí para nós. Vou só colocar um adendo no que você falou, pastor. O senhor falou aqui da questão do que nós achamos da palavra, mas só para reafirmar os amados ouvintes, que não é só uma questão do que nós achamos, uma forma de nós interpretarmos, é porque nós descemos assim ao nível de consultar os originais gregos, né? E lá no grego nós encontramos, na verdade, algumas expressões do grego que tem benignidade e não bondade. Por isso que a gente está falando isso aqui aos nossos ouvintes. Mas eu acho sim, pastor, eu acho que quando a gente fala dessa bondade, nós podemos também colocar uma outra palavra que no mundo atual talvez tivesse um melhor entendimento, mas sem ser pretensioso e querer mudar o texto bíblico. Mas tem muito a ver a bondade com generosidade. Nós sermos mais generosos, nós temos o prazer em doarmos, em nos gastarmos. Paulo é quem vai dizer que tem prazer em se gastar. Por esse evangelho ele se gasta, ele se permite isso. Então, às vezes, essa questão de bondade ou generosidade tem muito a ver com essas nossas ações deliberadas de promover o próximo, de ajudar o próximo. E isso tem, assim, é um comportamento. Mas esse comportamento já deriva da nossa benignidade. Quando nós entendemos isso, então nós praticamos isso. Eu acho que é tudo isso conforme o senhor falou, sim, pastor. Está corretíssimo. Se eu tivesse de acrescentar algo a mais nisso daí, seria aquilo que a gente falou lá no começo, o propósito das nossas ações, né? Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? E a Bíblia diz que há muito mais prazer em dar do que receber. Paulo também vai nos dizer isso lá em Atos. E quando nós compreendemos isso, que nós temos mais prazer, mais alegria em dar, é porque nós compreendemos já que aquilo que nós recebemos foi um ato da benignidade de Deus. E agora nós estamos retribuindo aquilo que nós já recebemos, fomos alvos de Deus. Vou fazer uma comparação assim, pastor. Existe uma diferença entre nós recebermos uma bênção de Deus e nós sermos abençoados. O Senhor tem sempre prazer em estar constantemente nos abençoando. Porém, para que isso aconteça, nós precisamos ter essa ação deliberada de generosidade com o próximo. Então, se eu tenho prazer em dar, prazer em ajudar, é claro que o Senhor irá derramar muito mais bênção sobre mim, e essa bênção não cessa, porque eu agora estou transferindo, eu estou derramando sobre o próximo. Eu estou abençoando o próximo. Então isso acaba sendo uma fonte inesgotável de ricas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Agora, precisamos compreender que nós não estamos falando aqui de bens materiais. Não é isso. Mas, por exemplo, quando nós compreendemos que, vou dar um exemplo, que a alegria que o Senhor nos dá abençoa pessoas que estão vivendo momentos difíceis, quanto mais eu derramo dessa alegria que vem do Senhor, da sua benignidade, mais alegria o Senhor derrama sobre a nossa vida para que nós possamos compartilhar e assim abençoar outras vidas. Então essa diferença que nós precisamos compreender entre ser alvos da bênção de Deus e sermos abençoados pelo Senhor. Esse abençoado pelo Senhor é uma bênção que não cessa, ela é constante na nossa vida. É fruto, então, da benignidade de Deus, não é isso, amado? Olha que coisa interessante, amado. Eu entendo assim que a benignidade de Deus se expressa também na obra da sua criação, né? Olha tudo aquilo que Deus criou e colocou à nossa disposição. Amado, é muita bondade, a variedade de frutos, de alimento e de tantas coisas que temos. Amado, pastor Franco Júnior, eu não consigo tirar o foco do propósito inicial de Deus no primeiro casal da criação. Fazer prosperar aquilo que Deus havia criado e tinha dito, e tudo era muito bom. Zelar por aquilo ali, cuidar, né? Porque quando cuidamos da natureza, nós estamos cuidando das coisas que Deus colocou e criou ali por conta da sua benignidade derramada sobre, digamos assim, toda a humanidade. Então, quando nós olhamos hoje para as questões ecológicas, né, para a poluição, para alguns recursos que vão, digamos assim, se extinguir, se nada for feito, nós vemos o quanto o homem é egoísta
né? Olha, eu vou explorar o máximo agora, eu vou degradar a natureza, porque isso é um problema da geração futura, não é um problema meu. Eu vou desfrutar do que eu quero agora. E esse não foi o propósito de Deus. Esse não foi o propósito de Deus. Quando ele criou o primeiro casal e deixou lá, ele disse, olha, cuida disso aí. Faz prosperar a minha criação. Então, quando você estiver assim meio abatido, meio cansado, contempla as coisas de Deus e você vai, então, entender o quanto Deus foi benigno para conosco, né? O quanto Deus foi bondoso. Deus fez tudo isso para os filhos dele, e isso pode incluir você que está nos ouvindo. Mas eu queria te relembrar uma coisa, amado. É possível que você considere que todo mundo seja filho desse Deus que criou todas as coisas, e a própria Bíblia não diz isso. Ela diz que ser filho de Deus, só de fato, a princípio, só existe um filho gerado por Deus, o unigênito de Deus, Jesus Cristo, isso não há nenhuma dúvida para todos. Então os demais, para serem filhos de Deus, precisam adquirir esse direito perante Deus, né? É um direito adquirido. Então, se você é advogado, se você lida com essas questões, você vai compreender isso nos processos, por exemplo, de adoção. Alguém que não é filho natural, quando adotado legalmente, passa a ser herdeiro desse pai adotivo. Então, para sermos filhos de Deus, né, por conta dessa benignidade dele, nós precisamos então fazer ou cumprir os requisitos que Deus demanda de mim e de você, que é se reconhecer pecador e por isso confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e fazer isso crendo no seu coração, né, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos para que você assim seja salvo. Então, quando você estiver assim meio para baixo, lembra do que Deus criou para os filhos dele, lembra que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, por conta disso, lembra, Deus tem uma natureza de benignidade para mim, para você, e é por isso que nós precisamos, então, aprender com a criação, aprender com as recomendações dele mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho que faz Deus ainda mais benigno, não é nem que faz mais benigno, né? Porque a benignidade dele é imensurável. Mas nós percebemos a benignidade dele de uma forma maior ainda. O fato de sermos, pastor Franco Júnior, salvos de uma condenação que paira sobre toda a humanidade, né? Então, sermos salvos porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho que ele gerou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um exemplo fantástico da benignidade de Deus derramada sobre nós. E uma das coisas que muitas pessoas, quando se prega o evangelho, às vezes eu observo que algumas pessoas deixam incompleto essa questão da salvação. Algumas pessoas que estão recebendo o evangelho se perguntam, salvos de quê? E é necessário compreendermos de que é que nós seremos salvos. Salvos da ira de Deus. A ira de Deus não recairá sobre aqueles que de forma meritocrática mereciam a condenação. Essa é a benevolência, essa é a benignidade desse Deus. E aí a gente observa tanto a sua bondade, a sua generosidade, a sua benignidade, quando ele nos ama, antes de nós o amarmos, quando ele decide nos salvar, evitar que nós venhamos ser punidos por aquilo que nós merecíamos. Ele que é o juiz, ele dá a sentença, mas embora não revogue a sua sentença, ele nos perdoa para que nós não venhamos a sofrer o dano dessa sentença, que já está sentenciada, já está determinada. Então isso é a benignidade dele. Mas não só isso, nós também somos alvos da sua generosidade, porque nós recebemos numa vida futura, nós vamos escapar dessa justiça de Deus, da ira de Deus. Mas no tempo presente nós somos alvo também da sua generosidade, porque a única forma de nós obtermos, por exemplo, uma boa família,
É pelo amor de Deus que nos envolve, é pela sua justiça que nós cremos, é pelo evangelho que nós entendemos e praticamos que nós temos uma boa família. E isso é alvo tanto da benignidade quanto da sua generosidade. Ele nos dá a forma de como nós vamos ter uma boa família, por exemplo. E isso é o que ele nos dá de bom grado. O que nos resta, então, pastor, é compreendermos que essa benignidade é para que nós tenhamos algo imerecido e a sua generosidade é algo próximo que transforma agora a nossa vida cotidiana. Ou seja, Deus não é um Deus apenas que se preocupa apenas com o eterno, mas com o presente também, alvos da sua generosidade. Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa os nossos, Deus abençoa a nossa vida de forma plena. E eu acho que às vezes a gente compreende um Deus que quer nos abençoar apenas de forma muito egoísta, assim, porque eu quero um carro novo, eu quero um bom emprego. E a gente esquece que tudo isso é passageiro. Agora, a família, eu dou exemplo muito do meu avô, que ainda hoje estão iniciando algumas gerações, que já se passaram 3 gerações que meu avô faleceu. E gerações que estão iniciando agora ainda admiram um homem que eles nunca viram. Nem por foto, porque não existia foto no tempo do meu avô. Era aquele retrato pintado, né? Então, tudo que se tem do meu avô são retratos pintados dele, não é uma foto. E as pessoas ainda admiram aquele homem. Isso por quê? Porque a sua generosidade, porque o seu legado ultrapassou, transpôs as gerações futuras. E isso eu observo que é uma bênção do Senhor quando nós olhamos para a família. Nós podemos desfrutar desse tipo de relacionamento. Só o Senhor na nossa vida. Então eu acho que nós precisamos compreender de forma mais plena essa generosidade, quando ele nos alcança com sua graça, quando ele nos envolve com seu amor e que ele também exige de nós uma vida santa e irrepreensível. Amém, amado. Deixa eu mandar um abraço então aqui para Nênia Lima, que está nos ouvindo. Um abraço também para o irmão Amorim. E aí tem a irmã Claudete de Barbalha, né? Deus abençoe sua vida. Ela está dizendo aqui para nós, olha, palavras lindas, que Deus abençoe vocês e Deus continue abençoando essa rádio FM Gospel e cada pregador que leva uma palavra de Deus a cada um de nós e todos que estão precisando ouvir essas palavras do Senhor, né? Então, peço oração por minha vida, nós vamos já orar então, né? Pastor Franco Júnior, vamos incluir a irmã Claudete ali em Barbalha, tá bom? Então, Deus seja louvado por isso. Que bom que nós estamos aqui participando e você conosco, refletindo sobre essa série, né, Sabor da Vida, na qual nós temos discutido, conversado, aprendido a respeito do fruto do Espírito, expresso em esses 9 elementos ou itens, cada um bem específico, cada um bem diferente, mas entendendo também que cada um deles de fato precisando da forte influência do Espírito Santo para que ele possa brotar e gerar dentro de cada um de nós. Nós vamos ouvir uma música, depois voltaremos com uma oração e com o momento da palavra. Então não sai daí não. Não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar. Estou ferido e vim aqui. Pensar que eu te deixei, como eu me enganei, agora eu sei. Eu vim aqui chorar, talvez desabafar, mas uma chance eu vim buscar. Eu me arrependo por não tentar me dar a chance de te deixar conversar comigo. Nunca mais te deixarei.
Participe! WhatsApp 99998-4077 9998-4077. Amém, amados. Então nós estamos de volta aqui. Eu queria lembrar para você uma coisa. Olha, essa recomendação para que venhamos a permitir que o Espírito Santo de Deus desenvolva em nós a benignidade. Porque, amado, nós agimos, por exemplo, assim, como eu estava comentando antes do intervalo aqui. Então, se alguém é simpático comigo, eu sou simpático. Mas você, cristão, faça a seguinte autoavaliação. Quando você chega em um ambiente, por exemplo, você é daqueles que chega e diz, bom, se falar comigo, eu cumprimento. Mas se ninguém falar, eu entro sisudo e não falo com ninguém. Né? Esse é o caso de sermos simpáticos. Tá? Então, se alguém é generoso com você, você vai ser generoso. Isso não passa de uma mera educação, né? Se alguém te cumprimentar, você cumprimenta também, né? Mas nós precisamos fugir disso. E olha que coisa absurda nós temos relatado em Gênesis 4, 23. Está escrito assim, olha, Ada e Zila, ouvi-me vós, mulheres de Lameque. E disse, escutai o que passo a dizer-vos. Olha o que é que Lameque disse para suas mulheres. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Mas então esse texto deixa bem claro para mim, para você, que nós não podemos pagar o mal com o mal. Porque se a vingança caiu sobre Caim e Lameque 70 vezes 7, porque de fato é um absurdo, como é que se mataria alguém por algo tão insignificante como alguém me pisou? Né? Então, amado, onde está aquela recomendação de amar os nossos inimigos? Vamos lá para você que talvez seja casado, né? Quantas vezes nós odiamos o nosso cônjuge? Tantas vezes tentamos deixá-lo, porque desenvolvemos algum tipo de discórdia. Mas olha que o nosso cônjuge, diz a Bíblia, é carne da nossa carne. Nós nos tornamos uma só carne. Então, se é recomendado pela palavra de Deus que nós precisamos amar os nossos inimigos, muito mais eu preciso amar aquela que é carne da minha carne e vice-versa. Então, marido, então, mulher, atente para a ação do Espírito Santo em você, te levando a usar de benignidade, simplesmente, né, porque isso é o melhor que nós podemos fazer para expressarmos a natureza de Deus em cada um de nós. Tá? Então não seja indiferente quanto a isso, não. Haja de acordo com a palavra de Deus, né? Permita que Ele, né, então faça uma grande diferença na sua vida e que você, né, continue então prosperando nessa ação do Espírito Santo em você, para que você vá desenvolvendo isso que nós temos chamados de quê? De benignidade. Então, se você permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida, a sua benignidade vai levar você, naturalmente, a fazer ações de bondade. Porque a bondade só decorre de uma pessoa cujo interior está cheio de benignidade como natureza, né? Então, pastor Franco Júnior, o que é que o senhor nos acrescenta aí, né, mais alguns textos, algo que possamos refletir sobre essa palavra aí tão preciosa, né? Christotes. Esse Christotes, ou a benignidade... nem sei se a pronúncia é essa mesmo. Nós não somos aqui, né, poliglotas, nem dominantes do grego. Mas, né, somos alfabetizados, no mínimo, né, pastor? Tentamos aqui. Temos a boa intenção e pedimos perdão aí aos ouvintes que têm um domínio maior da língua,
e que nos corrijam até, se for o caso, né, se nós estamos pronunciando as palavras de forma equivocada. Bom, mas o fato é que essa palavra, vamos para o português, né, benignidade, às vezes, na sua tradução, ela não aparece em alguns locais onde no original deveriam, né, pastor? Por exemplo, quando nós estamos aqui, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 ao versículo 6, vai dizer o seguinte: não queremos dar nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência. E aqui, em quase todas as versões, vai ter a palavra bondade, que no original nós encontramos aqui, na verdade, é a benignidade. Por que nós estamos falando isso? Porque essa expressão de bondade não é apenas um ato de generosidade que nós estamos tratando, mas um ato do caráter de Deus. Uhum. Então tem muito a ver com Deus e não apenas com um ato bondoso nosso. Isso tem a ver com o caráter de Deus. E olha só o que é que Paulo está dizendo. Ele está falando deles, dos apóstolos. Ele está dando características de tudo o que eles passaram. Aí vou ler de novo aqui. Ele vai dizer o seguinte: pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos no ministério de Deus, na paciência, nas aflições, nas privações. Ele está dando algumas características que eles, como os apóstolos, eles estão passando e que eles precisam perseverar. E aí ele vai dizer aqui em que é que eles estão perseverando. No jejum, eles estão perseverando nas vigílias, na pureza, no saber, na paciência e na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Então, são alguns textos que nós separamos aqui para mostrar que, embora no português esteja bondade, no original ele está se referindo ao caráter de Deus. E há um outro texto, pastor... Ou seja, não é uma ação, né? É uma característica que ele está desenvolvendo aí. Isso. Não. Quando a gente fala assim, só para que o ouvinte entenda melhor, quando a gente fala bondade, a gente pode associar muito a generosidade. Quando a gente fala de benignidade, nós estamos falando do caráter, né? E esse caráter, ele está diretamente relacionado a Deus. E que nós precisamos imitá-lo, precisamos trabalhar isso em nós. Um outro texto que diz isso também, lá em Efésios 2:7, diz o seguinte: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a sua suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco. Olha só o que nós temos aqui agora. A bondade, e não é aqui, de novo, não é essa generosidade em dar algo material, não é um comportamento, mas um caráter dele. Ele está dizendo que ele fez tudo isso para mostrar aos tempos vindouros a sua suprema riqueza. Mas que tempos vindouros são esses? Só para que a gente entenda melhor o texto. Não é amanhã, não é o depois de amanhã, isso é na eternidade. Ele está falando aqui que o que ele separou para a eternidade só é possível ver, só é possível desfrutar devido à sua benignidade, devido ao seu caráter para conosco em Cristo Jesus. Amém. Então, ele coloca essas expressões e a gente só precisa aí ter um pouco desse entendimento, né? Então, essas expressões e mais algumas que nós possamos encontrar aqui, para não ir muito longe, não citar todas elas, pastor, mas são expressões que a gente precisa compreender, que essa bondade que nós encontramos na palavra de Deus, pelo menos em alguns casos, eles está se referindo diretamente ao caráter de Deus. E sempre que fala em caráter de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha como Deus é maravilhoso em sua bondade para conosco. Nós poderíamos ter um entendimento, olha como a graça de Deus nos sobrevém. E não apenas receber uma bênção do Senhor na nossa vida, né? É o que o texto de Romanos 11:22 também diz, olha: considere, pois, na minha versão tem a bondade e a severidade de Deus, mas lá no original tem, deveria ser: considere, pois, a benignidade e a severidade de Deus para com os que caíram, né? Então, que benignidade é essa para com os que caíram, né?
o fato de permitir assim, olha, nós que estamos caídos, mortos em delitos e em pecados, o que é que Deus fez conosco, amado? Dá o seu único filho para termos essa possibilidade de salvação, que só há em Jesus Cristo, amado, né? Então essa é a ideia que nós precisamos compreender. Amado, e talvez você esteja dizendo assim, olha, mas quer dizer que eu sou então refém de um tradutor que talvez não usou a melhor palavra? Eu digo, amado, olha, ainda que talvez não seja a melhor das traduções, né? O nosso propósito aqui nem é esse. O nosso propósito aqui é tentarmos contribuir, né, também com nossas limitações e esforço, para que possamos ter uma compreensão melhor das recomendações da revelação de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do pastor Franco Júnior. Todos nós precisamos disso. Então, isso faz parte da benignidade de Deus. Quando lá em Efésios 4:11 está escrito que Deus separa algumas pessoas com características especiais. Buscando o quê? Buscando o aprimoramento daqueles que creem, daqueles que são salvos. Então, amado ouvinte, considere-se assim um privilegiado, sim, né, por participar desses momentos, né, por estar aqui tendo a oportunidade de aprender, né, da palavra de Deus, assim como nós também agradecemos a Deus a oportunidade desse canal aqui, no qual Deus pode levar essa voz a lugares inimagináveis. Às vezes nós ficamos refletindo, bom, aonde será que vai mesmo essa transmissão? Onde as pessoas, através da web, através da internet, podem estar ouvindo e participando desses momentos. Por isso que é tão rico e precioso. Se você pudesse sempre nos dar um retorno, um olá, um oi, estamos aqui, né, porque isso não só nos motiva, como enriquece, como nos faz, então, nos empenharmos mais para contribuir com um momento que nós julgamos tão precioso e que aqui para nós, apesar de 2 horas, passa tão rápido, né, mano? Olha, tem um ouvinte que nos diz assim, a paz, pastor Carvalho e pastor Franco Júnior, né? Boa tarde. Esse programa é maravilhoso e tenho aprendido muito, né? O pastor falou das bênçãos de Deus que recebemos. É realmente a bênção da nossa alegria, o nosso contentamento. Não se faz necessário que o dinheiro ou outra coisa, ou que pessoas nos traz esse contentamento, ou pessoas nos traz esse contentamento. Acho que é isso. Mas que bom, olha, então obrigado pela sua participação, pela sua interação conosco. Eu vou convidar o pastor Franco Júnior, né, para orar. Tem uma ouvinte que pediu oração, né, pastor? O senhor que atendeu o telefone, então, por favor, usa desse momento aí para conversarmos e depois iremos para a reflexão da palavra, amém? Amém. Vamos orar então, não só por essa ouvinte a qual eu falei, tem uma outra aqui também interagindo pelo WhatsApp, que também pede orações por uma causa que está na justiça. E eu gostaria que agora a bondade do Senhor, a sua generosidade, alcançasse a todos aqueles que têm necessidades, a necessidade de consolo, alguma necessidade física, alguma necessidade sentimental. A verdade é que o Senhor é supridor de todas as nossas necessidades. O salmista diz que sendo o Senhor o nosso pastor, e Ele o é, ele diz que nós poderemos passar por momentos difíceis, e ele chama esse momento difícil de vale da sombra da morte. E então ele diz, e ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, o que mais me espanta assim com alegria não é por onde ele anda, é quando ele termina dizendo, de nada sentirei falta, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele então trará todos os suprimentos à nossa vida. Eu quero orar então nesse momento para que o Senhor supra todas as nossas necessidades, carências que só Ele conhece. Então convido você que está nos ouvindo a orar comigo agora em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, nós queremos apresentar, ó Deus, essas duas ouvintes que têm apresentado as suas causas e pedido oração, ó Deus, diante do Senhor. Cremos no Deus do milagre, cremos no Deus do impossível, cremos no Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim, ó Deus, clamamos a Ti para que o Senhor vá ao encontro, ó
Deus, dessas pessoas. De cada um, ó Deus, que nos ouve, de cada um que nós temos o pensamento nesse momento, de cada pessoa, ó Deus, que clama a Ti, que o Senhor, ó Deus, possa trazer agora refrigério, que o Senhor agora possa trazer conforto, que o Senhor agora venha suprir todas as necessidades em todas as áreas, que o Senhor entre com providência do alto e que o Senhor, ó Deus, possa modificar a sua visão para que aquele, ó Deus, que se encontra abatido, triste por qualquer motivo, que ele possa encontrar a alegria no Senhor. Aquele que por algum motivo de sua tristeza encontra mais a esperança, que o Teu Espírito Santo possa revigorá-lo, que agora a esperança seja real, autêntica no Senhor e que cada pessoa possa se alegrar com o Deus de sua salvação, compreendendo que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o mesmo que irá completar a obra até o último dia da nossa existência. Portanto, Deus, o que eu peço a Ti é que o Senhor, nesse momento, venha sobre todos aqueles que se encontram sobrecarregados, para que eles possam compreender que eles necessitam mudar o seu fardo pelo do Senhor, que é suave e leve. Assim, Deus, age na nossa vida, tirando esse fardo que está tão pesado sobre algumas pessoas e colocando o Teu, que é suave, que é leve, que não tem peso, que é prazeroso, ó Deus. Portanto, age nesse momento, no coração, na vida, na mente de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reflexão da Palavra. Amém, amado. Então eu queria convidar você para nós refletirmos aqui na Palavra de Deus em algo que tem a ver com essa benignidade, com essa bondade que é resultante da benignidade interior dentro de cada um de nós, amém? Então convido você, na medida do possível, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance aí, que você possa abrir a carta a Tito. Abra aí no capítulo 3 da carta de Tito e vamos ler a partir do verso 1, amém? Repetindo, Tito, capítulo 3, verso 1. Está escrito assim, amado ouvinte: lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amado, que maravilha, hein? Quando Paulo escreve para Tito aqui, ele está escrevendo isso na intenção de que Tito fale aos moradores lá da ilha de Creta, se eu não estiver equivocado, Creta ou Chipre, agora confesso que confundi, mas Tito iria, como ordenado por Paulo e deixado lá na ilha, acho que é Creta mesmo, recomendar aquelas pessoas que tivessem um compromisso social e político com todos os habitantes daquele lugar. E que compromisso seria esse?
Um compromisso que viesse a exaltar a excelência do caráter de Cristo, desenvolvido na benignidade destes a quem Tito havia de recomendar que permitissem, então, pelo mesmo raciocínio, que o Espírito Santo os transformassem. Então observa o quanto Paulo está falando de algo que vai além das ações naturais de cada pessoa, mas são ações de fato agora só possíveis de serem desenvolvidas mediante a ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas que abraçaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso que ele está lembrando do compromisso, da responsabilidade social e política. Quando ele diz assim, ó, ei Tito, olha, lembra as pessoas lá, né? Lembrem-se de estarem sujeitos aos governantes e às autoridades. Que sugestão é essa, mano? De serem obedientes e estarem prontos para toda boa obra. Amado, uma boa obra só é possível quando a pessoa está debaixo do fluir, do agir, da benignidade produzida pelo Espírito Santo de Deus. Somente assim. E o contraste que ele faz é mediante a lembrança, diante das recomendações feitas, né? Qual eram as recomendações? Olha, você precisa ser pacífico, longe de cada um de nós sermos semelhantes a Lameque. Um mero pisão levou a matar alguém? Longe disso. Sejamos pacíficos, cordiais. Isso para dar provas de toda cortesia para com todos, indistintamente, né? Porque o contraste está em lembrarmos que no passado nós também não éramos assim, amados. Olha o que diz o texto. O natural, antes de Cristo, é que éramos insensatos, desobedientes, desgarrados e escravos de todo tipo de paixões e prazeres. E aí nós vivíamos em quê? Na maldade e inveja. Maldade, amado, é o contrário, é o antônimo de bondade. Isso sim, porque maldade são ações feitas por quem não é capaz de fazer uma ação boa, uma ação de bondade, que por sua vez jamais ocorrerá se no interior dessa pessoa não houver benignidade. Como é que as pessoas agem com maldade? Odiando-nos uns aos outros, é o que diz o texto, né? E qual é o ponto de diferença, qual é o ponto marcante na vida das pessoas para que elas deixem todas as ações de maldades em decorrência de ações de bondade, resultantes também da sua benignidade interior? É o que diz o verso 4 do capítulo 3 de Tito. Mas quando se manifestou a benignidade, está aqui mais um texto, amado ouvinte, pastor Franco Júnior, no qual a minha versão de fato tem bondade. Me permita ler benignidade, porque no original está benignidade, né? Mas quando a benignidade de Deus, nosso Salvador, nos alcançou, nos transformou, aí sim, amado, olha, nós precisamos agir de forma diferente. Porque diz o texto aqui que o amor dele por todos nos salvou. E isso não foi por obras que nós pudéssemos ter praticados, mas isso foi devido à natureza benigna de Deus. Uma natureza voltada para fazer o bem para as pessoas. Então, amado, olha que interessante. Se Paulo está recomendando a Tito aqui uma responsabilidade social e política que expresse no interior o caráter de alguém que foi alcançado e transformado pela benignidade de Deus, reconhece isso
e procura agir em contrapartida, não para ser salvo, porque já foi salvo pela benignidade de Deus, mas em reconhecimento desse ato benigno para com si, age de forma semelhante com a mesma benignidade para o seu próximo. E nessa responsabilidade social, amado ouvinte, nós não podemos perder o foco de que estamos em um mês de eleições, um mês onde você vai eleger o prefeito da sua cidade, o vereador da sua cidade, e a sua benignidade, resultante da ação do Espírito Santo na sua vida, precisa fazer com que você esteja preocupado com o bem-estar da sua cidade, onde você fica diante de Deus, proibido de votar por interesses egoístas, por troca de favores. Vou voltar naquele que me prometeu um emprego, naquele que me prometeu vantagens, naquele que fez isso ou aquilo. Eu tenho escutado algumas pessoas dizer: eu vou votar em fulano porque ele paga em dias. Isso não é nenhuma bondade e muito menos benignidade. Isso é obrigação. Nós precisamos votar e colocar no poder aqueles que haverão de representar o bem-estar da maioria da polis que existe no meio de uma cidade. Que Deus te dê no Espírito Santo discernimento para você identificar os oportunistas, aqueles que querem encontrar nas eleições a oportunidade de um emprego garantido e de um salário gordo. Fico impressionado ao ver os elevados gastos de candidatos pagando diaristas para segurarem aquelas bandeiras. Aquilo tem um custo, amado. O que significa que esse custo vai ser tirado depois de algum lugar. E quando você está apoiando isso, você está sendo indiferente. Você, de alguma forma, está colaborando para que esse político continue fazendo aquilo que não é correto. Ele vai retirar todo o investimento que ele fez na sua campanha. E ele vai tirar, subtraindo dos cofres públicos, das aplicações corretas na saúde, na educação e no bem-estar do povo. Então, se você permitir que o Espírito Santo age em você, desenvolvendo a sua benignidade, você jamais votará por interesses egoístas, mas você votará preocupado com o bem-estar da sua cidade, da sua sociedade. Jamais você vai votar em candidatos comprometidos com partidos que desvalorizam o bem-estar e os valores divinos criados e instituídos para a família de Deus. Jamais você deve fazer isso. Por isso que Paulo recomenda fortemente aqui a Tito. Olha, Tito, lembra desse povo aí. Lembra que eles têm um compromisso social e político. Mas estar sujeito, amado, às autoridades, fica implícito um compromisso de que essa autoridade, de fato, deveria estar fazendo o melhor para cada uma das pessoas. E não agindo de forma ilícita. Então, amado, faz o seguinte: benignidade é um fruto resultante da ação do Espírito Santo na sua vida. Benignidade é essa que vai levar você a praticar atos de bondade, de preocupações com o próximo, com o desassistido, com o sofrido, com aquele que precisa de ajuda, com aquele que precisa do apoio de um cristão para ter esperança de vida, para se livrar de uma vida pecaminosa, de alguém que não está precisando de um julgamento de quem se acha mais santo do que qualquer outro, mas de alguém que entende que, tendo sido
tão mau e tão pecador como o texto lembra que os irmãos, lembra quem era você no passado, insensato, desobediente e desgarrado. Sabe o que é o desgarrado? Aquele que originalmente deveria ter um caminho voltado para o bem-estar das coisas de Deus, mas se distanciou, se afastou do caminho correto. E é por isso que ele precisa passar pela experiência da conversão, para que ele dê um retorno no caminho da maldade que ele anda e possa se dirigir em um caminho de bondade, um caminho que direcione-se para fazer o bem ao próximo, porque ele entende o quanto Deus fez bem a ele. Uma vida cristã capaz de perdoar e de pedir perdão, porque entende que foi perdoado por Cristo, que foi livre, que foi salvo, como diz o verso 4. Quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Então, meu querido, que Deus te abençoe com essa palavra. Que você possa, então, permitir que o Espírito Santo vá te transformando dia após dia, ação após ação. E não esqueça de estar sujeito a esse Espírito para que a benignidade de Deus seja uma característica na sua vida. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Pastor Franco Júnior. Amém. Eu quero só lembrar os amados ouvintes que nós estamos nos aproximando do aniversário de 10 anos da Igreja Cristã Gileade aqui em Juazeiro do Norte e quero fazer o convite aos nossos amados irmãos para estar conosco nessa celebração de 10 anos. Então, dia 21 e dia 22 de novembro, você que nos ouve é nosso convidado. Nós teremos o preletor, é o pastor Carvalho, esse amigo sempre presente, estará conosco lá no dia 21. A honra é minha, mano. Nós é que ficamos gratos por compartilhar e ter o amado pastor conosco nesses dias lá. E você é nosso convidado. Então eu quero aqui estender o convite a todos que nos ouvem. Como é que chega lá? Para você ficar mais fácil de achar, entra aí nas nossas redes sociais, no site da igreja, é igrejagileade.com.br. Nas redes sociais é Gileade Juazeiro. E você vai encontrar aí com facilidade o endereço. É Rua Ana de Jesus Pita, número 105, Aeroporto. Você é nosso convidado. Quero mandar um abraço aqui para todos os ouvintes, em especial a irmã Dilma, que está nos ouvindo, os amados irmãos lá da Igreja Gileade. Dorinha também, irmã Rita, né? Irmã Rita, Dorinha estão nos ouvindo, Verinha está nos ouvindo, quem está mais nos ouvindo aqui é o Petrônio, que está nos acompanhando sempre. Toda essa turma aí, um grande abraço, que Deus os abençoe. Amém, amado. Então, se você está precisando aí de acessórios para celular, relógios, baterias, braceletes, né? Lanternas, bolsas, chapéus, tantas outras variedades, você procura ali Virtude Variedades, fica lá no Shopping Popular do Crato, na Rua Santos Dumont, e procura o irmão Jussier. Ele vai te atender muito bem, ele vai te abençoar e você vai abençoá-lo também. Deus seja louvado por isso. Então, a todos vocês que nos acompanham a cada sábado, amado, que Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero convidar você para amanhã, a partir das 11 horas, no intervalo de 11 ao meio-dia, a Igreja Congregacional de Juazeiro do Norte, em parceria com a Rádio Transmundial e a Rádio Gospel FM, transmite 2 programas. Um programa chamado Mulheres de Esperança, tá? E um programa Chamados a Vitórias, né? Então são 2 programas curtinhos que você deveria ouvi-los durante o período aí no qual você está talvez se preparando para almoçar. E ele vai trazer também momentos ricos para a sua vida, tá bom? Então Deus seja louvado por isso, né, e que nós possamos a cada sábado estarmos aqui. E é importantíssimo a sua participação, a sua audiência, que você possa divulgar isso
com as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Amém, amado? Então, fica com Deus e até o próximo sábado. Deus seja louvado por isso.